Olá, sejam bem-vindos aqui à discussão desse artigo. É o quarto artigo, tá? A gente ficou responsável pela discussão desse artigo, o grupo composto por mim, Guilherme Neri, Dr. Raimundo Neto, doutora Rafaela Dantas e doutora Nicole Azevedo, né? Esse artigo é uma revisão sistemática de outros artigos, né? O que confere aí um peso um pouquinho, um nível de evidência um pouquinho melhor, tá? Em relação a outros estudos que foram feitos. Então, é uma junção de vários estudos, uma análise desses estudos, né? E nos foi passado um caso clínico de um paciente, João Francisco, 64 anos, diabético, ex-tabagista há 45 dias, com a carga de 30 maços ano, desenvolvedor de software, procura consulta médica após ter sofrido um infarto agudo do miocárdio. Sua esposa está muito preocupada com sua saúde após o evento e foi junto com ele na consulta. Durante a realização da consulta de retorno, pós-angioplastia, a gente ficou responsável aí por praticar exercício com esse paciente, por prescrever exercício para esse paciente, né? Levando em consideração as limitações de vida que ele vai ter, né? E aí ele tem o uso de bisoprolol, insulina NPH, AS, rosuvastatina, medicação aí para prevenção de novos eventos cardiovasculares, as que têm evidência, né? E o exame físico dele estava um exame físico normal, tá? Um exame físico rígido até então, né? O cardiologista orientou ele a procurar a gente vai ler esse artigo e descobrir como prescrever exercício físico para esse paciente, tá? É bem conhecido que um estilo de vida sedentário é reconhecido como fator de risco independente para aparecimento precoce de doenças coronarianas. Isso é uma parte da introdução do artigo que relata que o público já tem uma ciência, já é de senso comum do público, tá? Essa relação, e exercício físico é recomendado como meio primário, como prevenção de eventos cardiovasculares e acidente vascular encefálico, né? O estudo encontrou essas limitações que a gente vai conversar agora, né? A aderência ao longo do tempo. Pessoas têm vidas fluidas que variam de intensidade e disponibilidade para o exercício, né? O que eles consideram como uma pequena amostragem de pacientes. Tem estudo aqui que foi feito com até 70 mil pacientes, né? Então são estudos com amostragem considerável, mas pequenas em relação à população em geral, né? E são estudos observacionais, né? Deve ser bastante difícil fazer um estudo retrospectivo igual tem aqui de 12 anos, né? Então é um estudo que ele é retrospectivo e observacional, né? E aí, como medida de potencial de redução, né, a gente encontrou melhora do perfil lipídico, redução da pressão arterial, tratamento e possível prevenção de diabetes mellitus, redução de mediadores inflamatórios. Esses são os fatores de risco que a gente sabe muito bem que o exercício traz, melhora isso tudo, né? E os riscos relacionados ao artigo são os riscos de eventos cardiovasculares, arritmias, morte súbita, IAM e lesões musculares, tá certo? Dando continuidade ao tema, agora em relação à prevenção primária do exercício regular, foi visto um benefício geral do exercício sobre o risco de infarto no estudo chamado INTERHEART, que demonstrou uma redução, uma probabilidade menor do indivíduo ter um infarto com um odds ratio de 0,86 e também avaliou um risco, né, inerente à população exposta de 12%. Esse artigo também demonstra os efeitos benéficos do exercício em diferentes grupos, como homens, mulheres e gêmeos. Em relação aos homens, houve um estudo com 10.200 homens, foi um estudo retrospectivo de 12 anos, a idade média do pessoal era de 58 anos, em que atividades esportivas moderadamente vigorosas, naqueles que praticavam, né, tiveram uma queda de 23% do risco de morte, principalmente quando associado a mudanças do estilo de vida, né, como parar o tabagismo, controlar a hipertensão, evitar a obesidade. E outro estudo evidenciou homens que caminharam. Os homens, né, que caminhavam de 3.200 metros a 12 quilômetros por dia, tiveram uma taxa de mortalidade menor do que aqueles que caminhavam menos de 1,5 km por dia. Em relação às mulheres sedentárias que se tornaram ativas na meia-idade, elas tiveram uma menor incidência de eventos coronarianos. E achados praticamente idênticos foram vistos também numa revisão com 70 mil mulheres na pós-menopausa.
Em relação aos gêmeos, um estudo finlandês de quase 8.000 pares de gêmeos do mesmo sexo encontrou uma probabilidade menor de morte nesses gêmeos naqueles que praticavam exercícios ocasionais e exercícios de condicionamento, em relação aos seus gêmeos que eram sedentários. Falando do tipo, intensidade e duração do exercício, em comparação com nenhum exercício, praticamente qualquer tipo de exercício é benéfico com apenas 1 hora por semana. Os estudos eles são bem consistentes em mostrar a redução no risco de doenças cardiovasculares e mortalidade com apenas 1 hora de esforço moderado a alto por semana. Aqui nós colocamos alguns riscos relativos de algumas modalidades, como por exemplo a corrida, 1 hora ou mais por semana, a remada também de 1 hora ou mais por semana, a caminhada rápida por 30 minutos ou mais por dia e a musculação por 30 minutos ou mais por semana. Em relação ao grau de condicionamento físico, além da quantidade de exercício, o grau de aptidão cardiovascular está associado a um menor risco de doença arterial coronariana e mortalidade. Para vocês terem noção, para cada 1 MET adicional na capacidade de exercício, o risco de mortalidade foi 12% menor. Aqui nós colocamos alguns limiares de aptidão que foram estabelecidos em um estudo de coorte para homens e mulheres, que ele serve para interpretar o nível de aptidão de um paciente após um teste de exercício padrão, de um teste de exercício. Em relação aos jovens e à idade avançada, as evidências sugerem que quanto mais cedo o início da prática de atividade física, maior o benefício. Um estudo de coorte com mais ou menos 5.000 adultos de 18 a 30 anos foram acompanhados por 15 anos. Os de menor aptidão física tiveram 3 a 6 vezes mais chance de desenvolver diabetes mellitus, hipertensão arterial e síndrome metabólica do que aqueles indivíduos de alta aptidão física. Em relação à prevenção secundária, a gente vai ver uma diferença que na primária está trabalhando em cima dos fatores de risco e na secundária a doença já está instalada. No caso da doença arterial coronariana, os estudos demonstraram o quê? Que são pacientes que vão ter uma atenção maior, que vão ter maiores cuidados, porque ele já está com a patologia ali instalada, principalmente se já passaram por algum procedimento. Então, os estudos demonstraram que pacientes com doença já pré-existente e que realizaram atividades aeróbicas, seja elas também não esportivas, pelo menos 4 horas por semana, caminhadas leves, pelo menos 40 minutos por dia, tem diminuído a incidência de mortalidade. E foi observado também pelos estudos que a associação das atividades aeróbicas com atividades de resistência também tem melhorado ainda mais a questão da performance desses pacientes, diminuindo assim o índice de mortalidade, bem como a questão do infarto agudo do miocárdio recorrente. Então, a gente observa o quê? Que é como se fosse uma reabilitação desse paciente. A doença já instalou, então agora eles precisam ser reabilitados com exercício. E como eu falei, são pacientes que têm que ter uma atenção maior. Então, se possível, já fazer esse trabalho a nível hospitalar. Ou seja, utilizando de histórico das atividades do dia a dia desse paciente e associando a um teste de tolerância a exercício. Ou seja, o paciente ele vai ter a vida ali diária, cotidiana dele, que já vai ajudar, porque a gente já falou que atividades não esportivas também ajudam, pelo menos 4 horas por semana, mas o médico ele pode implementar o exercício conforme a comorbidade já instalada desse paciente. Então, é importante fazer uma avaliação de um teste de tolerância ao exercício, seja antes da alta ou após a alta, aí, cerca de
de pacientes que tiveram os sintomas já pós alta, né, de 14 a 21 dias, ou numa alta já tardia, desde o início dos sintomas, né, que ele teve no hospital há em torno de 3 a 5 semanas. Então, se esse paciente tem uma doença arterial coronariana instalada, já é um paciente estável e passou nesses testes, então ele pode aí já começar a preconizar o quê? Atividades aeróbicas, né, de leves a moderadas, que é o que esses pacientes podem trabalhar. Aí, por exemplo, uma caminhada de 30 a 60 minutos, 5 a 7 vezes por semana. E para melhorar ainda mais esse índice, né, essa diminuição da taxa de mortalidade e esse infarto agudo do miocárdio recorrente, associar aí a exercícios de resistência nesses pacientes por pelo menos 2 vezes por semana. E o benefício vai ser sempre o mesmo. Diminuição do perfil lipídico, né, nas taxas de colesteróis, como o LDL, como o VLDL, um aumento do HDL, também melhoras no níveis glicêmicos e na taxa metabólica em geral. Então, é uma reabilitação pós a doença instalada. A conclusão geral do artigo é que o exercício e o condicionamento físico têm um papel importante na prevenção da doença cardiovascular aterosclerótica. O artigo destaca que o exercício regular pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença cardiovascular, bem como melhorar a saúde cardiovascular em indivíduos que já possuem essa condição. Estudos e pesquisas indicam que o exercício regular e o condicionamento físico são importantes para a saúde cardiovascular e a prevenção de doenças cardíacas. Além disso, é importante destacar que um programa de exercícios bem estruturado e personalizado pode maximizar os benefícios do exercício e reduzir o risco de lesões ou outros problemas de saúde relacionados ao exercício. O artigo enfatiza que um programa de exercícios bem estruturado e personalizado é importante para cada indivíduo, levando em consideração fatores como idade, sexo, nível e condicionamento físico e histórico médico. Concluímos que, a partir do artigo, exercício físico regular abaixa o risco cardiovascular com fortes evidências. Exercício físico regular é recomendado durante toda a vida. Exercícios são benéficos em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio ou eventos cardiovasculares. Apesar de benéficos, existem os riscos de exercícios físicos até em atletas. A conduta para o caso clínico proposto, um paciente de 64 anos, ex-tabagista e com histórico de infarto agudo do miocárdio com angioplastia prévia, seria a prevenção secundária, com reabilitação e exercícios de 1 hora por dia. Geralmente, é recomendado que pacientes com histórico de infarto agudo do miocárdio realizem exercícios de baixo impacto, como caminhada, ciclismo estacionário, natação e exercícios de fortalecimento muscular com cargas leves. É importante que o paciente siga um programa de exercício supervisionado por um profissional de saúde qualificado e que faça ajustes no programa de exercícios conforme necessário.